E aí, galera, bem-vindos de volta. Olha, hoje a gente tem uma história aqui que é incrível, sobre como a gente derruba barreiras. É isso aí, Dani. Uma história que fala muito sobre fé, sobre preconceito e que traz uma lição, vou te dizer, surpreendente. Vamos nessa? E para começar, a gente já joga essa pergunta na tela, que dá um nó na cabeça, né? Pode ou não ser um ato de amor? Pois é, parece que não faz sentido nenhum, né? Mas é exatamente esse mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. Como que uma rejeição assim na cara pode, na verdade, estar escondendo uma coisa muito, muito maior. Então, vamos lá, vamos para o começo de tudo. A história se passa no momento em que Jesus resolve sair um pouco da sua área de conforto, vamos dizer assim. Ele sai da Galileia e vai para a região da Fenícia. Exato. E é super importante a gente entender que isso não era uma viagem de férias, né? Tinha um propósito muito claro por trás dessa ida para lá. E o lugar, o cenário, é a chave de tudo. A Fenícia, onde ficavam as cidades de Tiro e Sidom, era vista como um território pagão, idólatra. Exatamente. Para os judeus daquela época, era um lugar estrangeiro, sabe? Até meio desprezado. Então, ir até lá foi uma escolha muito intencional e que com certeza causou um espanto. E aqui a gente entende o porquê de tudo. A viagem não era bem para ele, era mais uma aula prática para os discípulos que estavam com ele. Totalmente! O objetivo era esse mesmo, quebrar esse tal muro de separação que a citação fala. Era para eles olharem de frente para o orgulho e para o preconceito que eles mesmos carregavam. A lição já estava rolando antes mesmo de qualquer diálogo começar. E é bem aí, nesse cenário de tensão, que surge a personagem principal dessa confusão toda. Uma mulher daquela região. Isso, uma mulher cananeia, de um povo que, como a gente disse, era visto com maus olhos. E ela chega com um apelo desesperado, o que deixa a cena toda ainda mais intensa. O pedido dela é muito direto, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que mais me choca é que ela, sendo estrangeira, usa o título filho de Davi. Isso era um termo totalmente judaico para o Messias. Quer dizer, a fama dele já tinha chegado longe e a fé daquela mulher já era algo fora do comum. Mas aí vem o primeiro baque. Mesmo com esse apelo tão forte, cheio de fé, a primeira resposta de Jesus é o silêncio. Absolutamente nada. Nossa, que momento tenso! Ele a recebe exatamente como um judeu comum da época receberia, com frieza, com indiferença, dá quase para sentir o climão que ficou no ar. E esse silêncio parece que foi o gatilho para o preconceito dos discípulos aparecer com força total. Eles ficaram super incomodados com a insistência dela e pediram para Jesus, basicamente, manda ela embora. É impressionante, né? A reação deles é o retrato perfeito daquele muro que Jesus queria tanto derrubar. O preconceito estava ali, escancarado. E aí Jesus finalmente quebra o silêncio, mas a frase que ele solta parece que só piora as coisas. Ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que ele está dando razão para os discípulos, né? Mas na verdade era um jeito muito sutil de repreender os discípulos e ao mesmo tempo de testar a fé daquela mulher. Ele estava expondo o pensamento limitado deles para depois poder corrigir. E é bem aqui que a história tem uma virada de 180 graus, porque agora o foco é em como essa mulher vai reagir a tudo isso. Exato. Ela já enfrentou o silêncio, o desprezo dos discípulos e uma recusa que veio do próprio mestre. O que ela faz agora? Para pensar um pouco. A maioria de nós já teria ido embora, não teria? Com certeza. Pensa bem, ela era estrangeira, mulher, considerada pagã, levou um gelo, foi desprezada e ouviu uma frase que praticamente dizia: isso não é para você. A maioria das pessoas teria virado as costas na hora. Mas a resposta dela é simplesmente genial. Ela fala: sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É brilhante! Ela não rebate a comparação, que era um jeito bem ofensivo que usavam na época para se referir a não-judeus. Ela aceita e vira o jogo. Ela basicamente diz: tudo bem, mesmo que eu seja só isso, até os cachorrinhos têm direito às migalhas. Que fé, que humildade e que inteligência! E com essa resposta, ela não só passa no teste com louvor, como revela o motivo de toda aquela cena que Jesus armou desde o começo. Exatamente. O clímax da história mostra qual era a lição que ele queria ensinar para eles o tempo todo. E aí, aquela frieza aparente desaparece por completo. Ele fica admirado, elogia a fé dela e atende o pedido na mesma hora. A barreira caiu. A filha dela foi curada naquele exato momento, provando que o que importa de verdade não é de onde você vem, sua nacionalidade ou sua origem, mas a sua fé. Essa tabela aqui no slide, gente, resume tudo de um jeito perfeito. De um lado você tem a visão dos discípulos, exclusividade,
muros, separação, preconceito. E do outro lado, a visão de Cristo. Graça para todo mundo, inclusão, compaixão, um amor sem fronteiras. Essa experiência toda foi uma aula para tirar eles da primeira coluna e levar para a segunda. E o mais legal é que essa história não é só uma coisa antiga, sabe? Ela conversa diretamente com a gente, hoje, agora. Totalmente. Porque esses muros que foram derrubados lá atrás, a gente continua construindo eles todos os dias, né? Exato. O sentimento de separação é o mesmo. Ele só muda de roupa. Aparece no nosso orgulho, nos preconceitos que a gente às vezes nem sabe que tem. Na separação por classe social, na discriminação por causa da religião de alguém ou do país onde a pessoa nasceu. São os mesmos muros, só que com nomes diferentes. Então, a grande lição é que o antídoto para esses muros de hoje é o mesmo que aquela mulher cananeia usou lá atrás. É isso. É uma fé que não desiste, que insiste, que confia no amor mesmo quando tudo em volta parece dizer não. É esse tipo de fé que tem o poder de quebrar qualquer barreira que a gente levanta. E para a gente terminar, fica essa reflexão aí. Quantas migalhas de esperança, de conexão com outras pessoas a gente acaba deixando passar por causa dos nossos próprios muros? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa jornada. A gente se vê na próxima. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.